As informações a seguir referem-se a um movimento descrito por um carro que se desloca, sempre no mesmo sentido, entre duas cidades A e B. Então a tabela mostra isso, os instantes de tempo e os espaços em que esse móvel ele está ocupando, né, de acordo com esses instantes de tempo. Determine o deslocamento escalar e a distância percorrida por esse carro no intervalo de T1 igual a 6 horas e T2 igual a 9 horas. Então a questão aí, pessoal, ela está pedindo o deslocamento escalar, o ΔS, e está pedindo aí, nesse caso, a distância percorrida aqui. Então, gente, observe o seguinte, esse tipo de questão, ele visa você perceber a diferença entre deslocamento escalar, ΔS, e a distância que o móvel percorre. Veja que ΔS, gente, é você fazer isso daqui. ΔS vai ser igual espaço final menos espaço inicial. Então, nesse caso, como eu quero calcular esse ΔS em relação ao instante de tempo em 6 horas e 9 horas, então o S, gente, lembre-se que corresponde à segunda linha dessa tabela, né? São os espaços, né? Os marcos de acordo com os instantes. Então eu tenho aí que para o instante T2, 9 horas, o espaço, nesse caso, é 160, e o espaço inicial, que nesse caso tem a ver com o instante T1, que é igual a 6 horas. Então, nesse caso, 130. Então, aqui, pessoal, o ΔS aqui, nesse caso, vai ser 160 menos 130. Então, nesse caso, nós temos aí 30 quilômetros, já que a unidade medida para o espaço é dado em quilômetros, conforme aqui na tabela. Então vamos ver aqui agora a distância percorrida pelo móvel. Veja que distância já vai ser um pouco diferente. Por quê? Veja que desse marco para esse eu tenho uma distância que eu vou chamar aqui de D1. Aqui eu tenho desse marco 190 para 220, eu tenho uma distância D2. E de 220 para 160 eu tenho uma distância D3. Então, a minha distância total dt vai ser a soma dessas distâncias D1, D2 e D3. Então, nesse caso, pessoal, o que é que você vai fazer? Vamos subtrair, para encontrarmos a distância D1, é você simplesmente subtrair 190 menos 130. Então, pessoal, esse valor aqui, D1 vai dar aí 60, né? Então, 190 menos 130, isso é 60. Então, D2 vai ser a diferença, 220, né? Menos 190. Então, nesse caso, nós temos que D2 é igual a 30. D2 é igual a 30. E D3, pessoal, como é que a gente faz para calcular? D3 aí você tem. D3 vai ser igual a 160 menos 220. Veja que o cálculo dessa distância, pessoal, é em módulo, tá? Aqui esse resultado ele vai dar negativo. Nesse caso, nós temos aí 60, né? Só que 60 negativo. Então eu tenho aqui menos 60. Mas como trata-se de distância, não existe distância negativa. Então nós vamos colocar esse valor D3 em módulo, que é o valor sem o sinal, né? Nesse caso, ou positivo, né? Nesse caso aí você vai colocar 60 aqui. 60 mais 30 mais 60, nós temos aí, nesse caso, 150. Então, a distância percorrida é 150 aí nesse caso, né? Veja que aqui o corpo, ele está vindo aqui no marco 130, 190, chega aqui no marco 220, só que aqui, como ele vai para o marco 160, isso significa que ele está voltando, né? Então, ele volta, né, no sentido contrário à trajetória. Então, nesse caso, eu somo as distâncias aqui, D1, D2, e aí eu tenho a distância que ele volta, né? Então, totalizando 150. Veja que o ΔS é diferente de distância percorrida. O ΔS, o espaço escalar, ele é diferente de distância percorrida. Então, o espaço escalar é fazer uma subtração, uma diferença, né? Das posições finais e iniciais em relação a um tempo final, um tempo inicial. Já a distância percorrida vai ser a soma das distâncias que o móvel percorre entre esses instantes aí de tempo, né? Nesse caso, foi feito isso aí, totalizando 150.
espaço escalar ΔS é 30 km e a distância total é 150. Veja como é diferente, né? Espaço escalar e distância percorrida.